Principais temas da cidade, do estado, país e mundo fazem parte da pauta. Cidadania, prestação de serviços, oportunidades, eventos, shows, esporte, política e assuntos ligados à área médica, odontológica e aos pets, entrevistas especiais e principalmente o que acontece em Guarulhos. Começa agora. Cidade em Debate com Cássia Franco. Olá, está na mais uma edição de Cidade em Debate. Graças a Deus, mais uma riquíssima oportunidade de estarmos juntos. Você acompanha o meu trabalho? Você sabe que eu sou voltada a muitas áreas aqui da nossa cidade, todas, né? Algumas em especial, porque são áreas que muitas vezes as pessoas não falam muito, né? Não divulgam muito, mas eu gosto muito de falar. Que é sobre inclusão, sobre ser voluntário e voluntária, áreas do esporte e área da cultura. Você sabe que eu aqui na cidade eu tenho um trabalho bastante forte em relação a mostrar essa área cultural da cidade. Vamos falar que na pandemia, o que vamos dizer que entreteu as pessoas foi a cultura, através das lives, através das redes sociais, porque as pessoas não podiam sair de casa. Então ali elas tinham aquele momento de lazer, de entretenimento e tudo mais. E aqui na nossa cidade nós temos uma banda que tem mais de um século promovendo arte e cultura aqui na cidade. É patrimônio imaterial, né, Gilmar? E precisa que isso seja levado adiante. Porque se até a Unesco, que tem lá todos os requisitos preenchidos com as informações da banda Lira, ora, o que está faltando? De repente, agora que estamos nessa nova gestão com o prefeito Lucas Sanches, como prefeito, Thiago Surfista como vice-prefeito, nós possamos ter aí a devida valorização da banda Lira, não é verdade? Por isso que para contar essa história, gente, uma história linda, assim, eu fiquei com os olhos marejados, né? Porque quando se fala dessas pessoas que iniciaram há tantos anos, mais de 100 anos, contos de réis, olha isso, olha o valor financeiro que foi a cooperação aqui, eu fiquei muito emocionada. E o Gilmar Abud está aqui hoje, ele é o atual presidente da Banda Lira. Gostaria muito que você que está nos acompanhando entrasse nas redes sociais, compartilhasse, curtisse, acompanhasse esse trabalho. Afinal de contas, são pessoas que levaram essa cultura todos esses anos e tem as pessoas ali batalhando, trabalhando nisso. E é por isso que a gente vai contar hoje a história da Banda Lira. É guarulhense, é da nossa cidade, a gente tem que valorizar, tem que apoiar e tem que propagar e compartilhar. Então hoje a gente vai saber um pouco mais dessa história. Principalmente as fotos, né? Algumas fotos a gente vai mostrar. E também tem nas redes sociais para você estar acompanhando. Nós vamos falar sobre essa história na edição de hoje. Vamos falar de redes de supermercados? É mais barato, todo mundo sabe, economia com qualidade certa. Nas redes sociais você encontra cada vez mais novidades. Lucas mostra, vai lá. Rede X Supermercados, desde 1993. Economia com qualidade certa. O melhor supermercado de Guarulhos, aonde são 12 lojas a seu dispor, com 262 checkouts. O melhor, porque você faz parte da nossa família. Na Rede X Supermercados são mais de 30 mil itens a seu dispor, mais de 25 mil metros quadrados de área de vendas. Tudo você encontra em uma das lojas da Rede X Supermercados. Tem o Restaurante X na loja 4 no Jardim Fontales. Tem também a Adega e, claro, para complementar, tem uma forneria com delícias em pizzas e esfirras, tudo quentinho e você encontra a todo momento. Também você encontra mais de 2.600 colaboradores que sempre estão dispostos a lhe dar atenção e, claro, sempre junto com você. Também tem as opções da compra online e a entrega a domicílio. No Clicou Chegou, você otimiza o seu dia. Adquire produtos através da internet que são entregues no raio de cobertura das 12 lojas. Então você pega tudo separadinho. São lojas em Guarulhos, São Paulo, Mogi, Poá e Itaquá. X Supermercados é mais barato e todo mundo sabe. Gente, estamos aqui conversando com ele, Gilmar Abud, e é claro, né, as informações não param, a gente quer saber mais, a gente quer falar mais sobre essa questão da Banda Lira maravilhosa aqui da nossa cidade. É um patrimônio, gente, material, sabe o que é isso?
É algo assim muito único, sabe? E a gente vai contar essa história da Banda Lira aqui pra você. O pai dele, olha que lindo, gente. O pai dele já, desde jovenzinho, já fazia parte da banda. E olha, passou de pai para filho talvez. Mas teve eleição, tá? Para que ele pudesse ser o presidente atual. Seja bem-vindo, Gilmar. Eu que agradeço a oportunidade. A gente está passando por um processo de transformação. Então conta tudo, vai. E nada melhor do que a gente ter o apoio da imprensa, da sociedade, do poder público, que é muito importante, né? Mas essa questão da visibilidade é muito legal. Muito obrigado pelo convite. Vamos começar. Como surgiu a Banda Lira? Você que tem essa história raiz, né? Porque o seu pai, ele esteve presente aí em momentos remotos, né? A gente não tinha nem nascido ainda, nem pensava, enfim, talvez eu estava, sei lá, em outra geração, enfim. E aí você contando, é emocionante, porque eu vou dizer, eu sou muito saudosista, gente, eu dou muito valor a tudo que foi o início de alguma coisa, porque para chegarmos aqui teve pessoas lá atrás, em todos os segmentos, em tudo que existe, que acreditaram, não tinha Google, não tinha tutorial, não tinha nada disso, eles foram lá na humildade, plantando, andando a pé, né, porque carro era artigo muito caro, enfim, andando a cavalo, enfim, tantas situações, equipamentos, enfim, a gente vai contar essa história porque é raiz aqui da nossa cidade. Como nasceu a Banda Lira? Bom, vamos lá. A Banda Lira, ela nasce inspirada num cenário lá no início do século passado, né? 1908, no Arquivo Histórico de Guarulhos. Meu Deus, 1908. 1908. Gente, que lindo. Guarulhos não tinha energia elétrica. Nossa. Tá? A energia elétrica chega em Guarulhos em 1914. Então, a Banda Lira é antes disso. Antes da energia elétrica, pensa isso, Antes hein? da Numa energia cidade. elétrica. E a história ela começa na frente da Igreja Matriz. Que lindo. Com a festa. Esse documento, ele é uma carta onde esses músicos que se reuniam na frente da matriz, eles protocolam na Câmara Municipal um pedido de auxílio, de ajuda, para comprar os instrumentos, né? E a Câmara, na ocasião, ela faz a doação de 100 mil réis. 100 mil réis. 100 mil réis. Isso significava o quê? Um boi na época? Então, quando a gente converte para o dinheiro atual, não é nada, né? Eu tenho a informação através do Eduardo Luz, que é vice-presidente do Conselho de Patrimônio da cidade, e ele é um historiador e colecionador de moedas antigas. Segundo ele, na época, né, início dos anos lá de 1900, um boi custava 1.000 réis. Né? Então nós estamos falando de uma doação de 100 mil réis. Se essa informação realmente for aproximada, a gente está falando em torno de 100 boi. Ou seja, naquela época a Câmara Municipal apoiava a cultura. Apoiava, então, né? É isso. E foi o início, né? A banda nasce com o apoio do poder público, né? Que lindo com o apoio isso. dos vereadores. E aí segue uma trajetória, né? Essa semana que passou, nós completamos 117 anos, né? Que lindo. Bom, depois disso que a Câmara apoia esses músicos lá em 1908, o que acontece? A banda passa a ter contratos regulares com a prefeitura. Tá? Se a gente pegar o primeiro contrato e o último contrato, o escopo do contrato é o mesmo. Eram 24 apresentações por ano, né? A cada 15 dias a ser executada no coreto. O coreto, nessa ocasião... Isso que eu ia te perguntar onde ficava. Na frente da matriz. Eu não separei essa foto, né? Mas é fácil Não de importa, achar. eu vi mais vezes aqui. Na frente da matriz, bem na frente ali, onde é o marco zero, ali onde é o relógio, Tá. né? Ali nós tínhamos um coreto. Esse coreto ele existiu até meados de 1968. Então o pessoal saía da missa aos domingos e dava de frente com a Banda Lira a cada 15 dias tocando ali no coreto da praça. Você logo no início falou dos nossos antepassados, né, nossos antecessores. Porque assim, eu fui até procurar aqui, olha. Em 1908, o presidente da Câmara Municipal de Guarulhos era Manuel Leopoldino Almirante Porto, tenente-coronel. Então, quer dizer, ele e os vereadores ali da época, olha, tem até aqui, olha. Deixa eu ver se tem imagem, gente. Eu gosto de ver essas coisas assim, antigas. Olha ele aqui, ó. Aí tinha o Capitão Gabriel, né, por causa que tem a rua ali que tem o nome Capitão Gabriel. Muito dos nomes que passaram pela Banda Lira foram pessoas de extrema relevância para o desenvolvimento da cidade. Sim. Vou falar o nome, os mais recentes. O seu Álvaro Mesquita.
Nossa, Álvaro Mesquita, gente, olha, quando eu tinha o quê? 5 aninhos que a gente veio morar pra cá, meus pais vieram pra cá, né? Minha irmã tinha... Eu tinha de 5 para 6, minha irmã tinha 3. E quando a gente veio morar aqui em Guarulhos. E ali, a Casa Mesquita, era a loja Mesquita ali no centro de Guarulhos. Era que dele, tinha, a loja. então, as roupinhas pra beber, era tão legal, né? O seu Álvaro, ele foi aluno da banda, ele foi músico da banda e foi o presidente da banda. Nossa. Esse documento que acabou de ser apresentado, ele foi descoberto, vamos dizer assim, por ele numa pesquisa que ele fez nos arquivos históricos. Ele, em 1968, ele estava preocupado em resgatar a origem, Entendi. né? E é onde foi localizado esse documento. E olha só que legal, gente. Atualmente, o vereador mais votado da cidade é o delegado Mesquita. Que é sobrinho O dele, doutor se eu não me Gustavo engano. Mesquita é atual e é vereador aqui da nossa cidade. Então, assim, a gente precisa juntar todas essas histórias. Um outro né? nome também que marcou bastante, bom, do pessoal da região do comércio da Dom Pedro, Caetano D'Andrea, foi um comerciante de grande relevância ali na região central, também foi presidente da banda. O doutor Adolfo Vasconcelos Noronha, Nossa, fundador, um querido amigo, né? que saudoso. foi diretor Puxa. da banda Lira também. Família Testai, que hoje tem até o bairro Testai, Aham. por incrível que pareça, a família Testai tem mais de 100 anos dentro da instituição de pai para filho, né? Na primeira foto, numa foto mais antiga, tem como Tem a colocar foto mais antiga, Lucas, por gentileza? Essa foto é de 1922. Se a gente pegar aí da direita para a esquerda, o segundo Tá. rapazinho ali, é o Reinaldo Testai. Ele teve 3 filhos, os 3 passaram pela banda, 2 foram maestros, e a neta dele hoje está com a gente na banda Lira. Então, assim, tem mais de 100 anos de história, a família Nossa, é uma história Testai. familiar, a banda. Familiar. Aí eu pego o gancho, meu pai, né, o Wilson Abud, ele chega também na banda com 16 anos, em 1964, e hoje ele se tornou o músico mais antigo. Pode voltar aqui, Lucas, por gentileza. E hoje ele se tornou o músico de maior permanência na história da banda, porque ele tem 61 anos de atividade. Nossa. E de idade está com 76. Né? Ele ainda não bateu a marca de ser o músico que permaneceu com maior idade. Que eu tenho registro, o de maior idade, quando faleceu e atuando na banda, era seu Benedito França, com 96 anos. E aí vem você agora, o atual presidente. Aí eu da assumo em 2022, quando a Lola, que é a ex-presidente, ela cuidou da banda por 40 anos aproximadamente, ou até um pouquinho mais, por questões de saúde, né? Ela vai para uma casa de repouso e aí a banda se vê na situação ali de reeleger uma nova diretoria. Nessa época, a gente está falando 2022, como a gente teve... Estava saindo da pandemia, né? Oi? Saindo da pandemia. Saindo da pandemia. A gente estava saindo da pandemia e de um longo período sem contratos, sem o subsídio da prefeitura. Porque assim, até qual gestão que a banda teria assim condições de estar atuando e que a gestão pública foi lá e falou, ok, nós vamos continuar apoiando. A banda atuou efetivamente até final da gestão do Almeida. 2017. 2017. Eu faço uma crítica dos dois lados e olhando o copo tanto cheio, meio cheio, como meio vazio. Realidade, A né? realidade. Olhando para o lado de dentro da banda, a banda envelheceu. Tá? Porque algo com mais de 100 anos, você, naturalmente, a cada 30, 40 anos, você tem um ciclo de geração, trocando as pessoas. E quando a gente chega em 2017, a banda chega envelhecida. Você tinha ali a média de idade dos músicos de 70, 75. Que lindo. E o seu Dito França com 96, que era o mais velho. Isso. É bonito historicamente. Sim. Tá? Tem todo um valor assim de pessoas que carregaram o piano nas costas por ano. Isso, por ano. literalmente o piano Carregaram, nas costas. Hoje eu costumo dizer, nós temos 3 pessoas da velha guarda tocando na banda hoje, que permanecem, né? Musicalmente falando, eu não posso exigir deles o mesmo rendimento do que a galera nova que está chegando. É como se fosse um atleta de 20 anos querendo competir com um atleta de 76, um ex-atleta. Né? Você não tem o mesmo rendimento.
E aí é onde começa a entrar essa questão do conceito de patrimônio, né? De você transcender gerações, né? E de você preservar o legado, né? Não é simplesmente você chegar e falar assim, ó, acabou e como é que a gente começa de novo, né? Não, você tem que ter essa renovação e a valorização de quem trouxe as coisas até aqui, né? Lamentavelmente, em 2017, né, quando assume a gestão Do Gucci, Gucci. tem uma mudança na estrutura política em Guarulhos, né? Cultura, esporte e educação vira praticamente uma coisa só. E aí os subsídios que a Banda Lira recebeu por 100 anos é simplesmente cortado, sem nenhum tipo de justificativa. E a Lola, sempre uma pessoa conhecidíssima na cidade, né, ela não conseguiu nenhum tipo de abertura de negociação para que as coisas continuassem, né? A resposta que ela tinha foi assim, acabou, né? E isso levou a Banda Lira à beira da extinção. Meu né? Deus. Ela já tinha entrado com um processo no Conselho de pedido de reconhecimento como patrimônio, né? Porque uma vez que você tem o título, né? Você é reconhecido como patrimônio cultural imaterial, na teoria e nas leis que regem o país, a instituição ela passa a ter o direito de salvaguarda, né? E o que é o direito da salvaguarda? Ela tem que ter o mínimo para poder manter uma estrutura para que as coisas aconteçam, né? E esse processo já estava iniciado. Em 2022, quando eu assumo, tinha apenas 3 músicos remanescentes, né? Tem outros músicos que ainda são vivos, mas não têm condições de acompanhar mais a banda. Mas esses que não têm condições, eles foram fundamentais. Por quê? Porque na documentação, porque a Banda Lira é uma instituição jurídica sem fins lucrativos. E o nome dessas pessoas estavam lá, né? E vivas. E aí nós levantamos toda a documentação em cartório, eles assinaram essa documentação, foi feita uma eleição, né? Como eu tenho uma história de relacionamento de 50 anos com a banda, eu venho dessa nasceu linhagem, ali, né? Eu nasci, né? Apesar, assim, a minha vida profissional, ela tomou outros rumos, eu nasci na Trabalhou banda, na Globo, gente, né? tá pensando, a veia artística forte. E foi engraçado, porque assim, eu comecei minha carreira estudando música na banda, né? Me profissionalizei como músico, tive banda de baile, enfim, né? Depois vou para a televisão, como você acabou de mencionar, e depois dos 50 eu retorno com essa missão aí de preservar todo esse legado. Tá na esse sua legado, história. né? E aí a gente começa a fazer uma revolução, né? A gente traz... Hoje a banda está com 23 músicos, né? Lindo. Tem uma foto atual. Tem uma foto atual, isso. Essa foto, Ai, gente. essa foto foi tirada lá no palco do Teatro Ponte Alta, do Céu Ponte Alta. Tá lindo lá, né, o céu Ponte Alta. Foi tirada em setembro do ano passado, né? A banda está com 23 músicos hoje. Pode voltar a foto aí. Muito bom. Retornar a gente aí. Pode voltar aqui, Lucas, por gentileza. Né? E eu consigo reestruturar a banda através dos editais, lei de incentivo, né? Você tem aprovado quais? O ano passado nós ganhamos, de 2023 para 2024, nós ganhamos a Paulo Gustavo. Maravilha. Aí com a Paulo Gustavo eu consigo montar esse time, né? Aí. E nesse time nós temos os 3 músicos da velha guarda, que estão com a gente. Maravilha. Né? Aí nós cumprimos o ano passado a Paulo Gustavo de cabo a rabo. Legal. Esse ano eu ganhei 2 editais. Sensacional. Eu ganhei um edital como ponto de cultura, porque eu transformei a sede da banda, né, numa casa de cultura. Casa Lira. Casa da Lira. Casa tá? da Lira. O que tem lá na Casa da Lira para você visitar? Tem uma exposição permanente com os principais documentos de 1908 até 2017. Vou lá visitar. Né? Isso está numa sala, eu tenho as reproduções, né, que eu acabei diagramando, escaneando, catalogando todo esse material.
no questão de números, são mais de 1.500 fotos, mais de 500 recortes de jornais, mais de, sei lá, 200 documentos originais históricos, Sensacional, hein? contratos, mais de 80 contratos. Ou seja, preencheu todos os requisitos da Unesco. Sim, porque para você ser reconhecido um patrimônio histórico, em 2012 há uma convenção em Paris, da Unesco, e o Brasil assina esse tratado de reconhecimento dessa convenção, que é a convenção que traça as linhas do que é um patrimônio cultural imaterial. Aí, quando inicia o processo em Guarulhos, no Conselho Municipal de Patrimônio Cultural, né, cultural e artístico, eu entrego para o Conselho um dossiê, que é esse material que eu cataloguei, que hoje virou a exposição. O Conselho endossa, e a APA, que tem uma cadeira dentro do Conselho, né, a APA é a Associação Amigos do Patrimônio Histórico Artístico da Cidade, eles assumem a responsabilidade de fazer a relatoria, né, em cima do material que eu forneci, né, que eu organizei, né? E aí, em maio do ano passado, né, por unanimidade, o Conselho reconhece a Banda Lira, e nesse relatório a APA aponta, né, que nós preenchemos todos os requisitos, né, que é essa coisa de você ter tempo de existência, você ter a transmissão de saberes entre gerações, você ter a participação da sociedade civil e do poder público reconhecendo todo esse movimento, né? E você falou essa coisa de geracional, né? Na primeira vez da história, em 117 anos, que tem 3 gerações juntas. Porque sou eu, meu pai e meu filho. Nossa! Seguinte, vamos falar de Câmara Municipal. Por isso que eu falo, é importante você acompanhar o que acontece na Câmara Municipal. E eu quero saber dessa história agora, o que precisa para estar ali, olha, registrado, porque já foi reconhecido, que a Banda Lira é um patrimônio cultural e imaterial da nossa cidade. Então acompanhe o que acontece na Câmara Municipal da nossa cidade, vem daí as sessões, quais são os projetos que estão sendo colocados em pauta, quem vota a favor, quem vota contra, e é muito fácil. Lucas mostra, vai lá. Como preparar uma cidade para o futuro? A Câmara Municipal de Guarulhos responde, com muito mais diálogo, trabalho, inovação e ainda mais proximidade com você. Sua participação é essencial para que a Câmara continue melhorando a vida de todos os guarulhenses. Acesse guarulhos.sp.leg.br e faça parte dessa transformação. Câmara Municipal de Guarulhos, evoluindo junto com a cidade. Muito bem, agora eu quero saber, o prefeito Lucas Sanches já está sabendo de toda essa história, Gilmar Abud, conta pra gente. Quero acreditar que sim. Quais são as atividades que a Banda Lira vai colocar agora pra gente? Eu quero propagar isso, eu quero falar, eu quero estar apoiando também, dessa certa forma, aqui através desse nosso espaço, porque eu acho muito bonito o trabalho de vocês. Esse apoio, ele é fundamental, né? Não só seu, como da mídia, da imprensa, né? E principalmente da sociedade, né? A sociedade participar. Você me perguntou, do ano passado eu tive fomento para a banda. Esse ano, os 2 editais que eu ganhei, por incrível que pareça, eu não tenho R$1 voltado para a banda, e eu não posso utilizar da verba que eu ganhei para a Banda Lira. Porque eu ganhei um para o ponto de cultura, exato, porque a Casa da Lira ela se tornou um ponto de cultura, né, por conta da exposição. Eu abri a Casa da Lira para todos os artistas, para literatura, para pesquisa. Então, assim, tem vários grupos que estão utilizando da nossa estrutura, né, fomentado com esse dinheiro da verba de ponto de cultura. Sim. E eu ganhei um prêmio também, né, pela preservação, né, da história, e esse prêmio a gente está revertendo ele para ampliação dos nossos espaços. Vai dar tudo certo. Então, assim, eu não tenho uma verba hoje do poder público, né, principalmente do município, voltado para a banda, para fomentar os músicos. Porque cada um tem o seu direcionamento já. E uma coisa que muita gente confunde, fala assim, mas os músicos não são voluntários? Todo mundo tem boleto para pagar, minha gente. Todo mundo, exatamente. Não, tem que ser real na história.
E assim, esses 100 anos de contrato que a Banda Lira sempre teve até 2017, até 2017, né? O dinheiro era para manter a estrutura básica de água, luz, né? Para manter o imóvel, que o imóvel é nosso, básicos, né? E o saldo sempre foi dividido entre os artistas, entre os músicos, né? Nunca ninguém tocou de graça, né? Então, assim, o pessoal às vezes confunde um pouco, acha que todo artista, né, ele vive de caridade. Ele vive de vento. Né? Ele vive de vento. Não é, não assim, é bem gente, assim, né? E quando eu assumo, eu tenho um desafio de, assim, o que eu faço com a Banda Lira? Porque a Banda Lira, lá atrás, ela nasce inspirada num modelo de banda militar. Eu vi. Eu não consigo levar uma banda estilo militar para a rua hoje e chamar atenção, prender a atenção do público. Não dá, né? É impossível, não casa mais esse tipo de formação com a sociedade. Bandas como a Banda Lira, que tiveram apoio do município, do estado, elas tiveram dois caminhos. Ou elas se tornaram big bands, né, que é uma coisa mais para uma linha popular, ou elas se transformaram em banda sinfônica e aí tem um cunho bem educacional, tá? Só que a gente tem um persona hoje que gosta de um outro modelo, vamos dizer assim, né? Mas eu vou para o modelo, eu vou para a linha das big bands, porque ela é uma formação um pouco menor, né? Só que eu abro um espaço e eu tinha um pouco de receio, hoje eu não tenho mais. Eu fiz o convite para os músicos profissionais da cidade de Guarulhos que não conseguem atuar em Guarulhos, porque não tem espaço para o músico profissional. Você sabe que, olha, as pessoas falam muito sobre isso comigo, entendeu? Assim, tudo quanto é lugar, eu escuto esse tipo de informação e desejo das pessoas. A gente precisa mudar isso. Eu quero só deixar um parênteses, que assim, então o que tem em Guarulhos que toca na noite, por exemplo, não é músico profissional? Não é isso, tá? A Banda Lira, por ser uma banda de instrumento de sopro, né, basicamente, né, e aí tem toda a cozinha, você não tem espaço para um coletivo de banda nesse porte, né? Mesmo em São Paulo, né, as big bands, as grandes orquestras de baile que nós tínhamos, elas acabaram, porque custa caro. Custa muito caro. Então, se você não tem um apoio, como é que você mantém uma orquestra? Né? Nos bastidores a gente estava falando sobre orquestra jovem, orquestra sinfônica, né? Elas têm um respaldo do conservatório e ela tem o respaldo do poder público, né? Porque como que você mantém 70 músicos? Pois é. Né? Ou 50 músicos? Então, assim, é uma responsabilidade por parte do poder público, né, para poder ofertar isso para a sociedade como cultura. Nós tivemos a felicidade, eu levei a banda o ano passado no Jardim Vermelhão, né, para tocar na rua. Nós fizemos a festa do Dia das Mães com 23 músicos quebrando tudo, e assim, foi um choque cultural dos dois lados, tanto da banda quanto do pessoal do Jardim Vermelhão, porque a banda, você vai para um bairro de periferia, extrema periferia de Guarulhos, um bairro que saneamento básico é precário, né? E eu levo a banda para tocar Roberto Carlos. Que lindo. E a banda toca funk no final. Uau! A linguagem do pessoal. Que top! Eu acho que o nosso tempo está acabando. O nosso tempo, na verdade, já acabou. Mas se a gente conseguir soltar um trechinho do vídeo, será que o Lucas consegue? Que foi a última apresentação que nós tivemos no Sesc. 20 segundos. Olha lá. É o seguinte. Esse é um outro projeto, tá? A gente está pegando os artistas assim. Aquilo. Porque o Facebook, ele tem um tempo determinado, né? Pode voltar aqui na gente. Olha só, você vai ver esse vídeo completo aonde, Gilmar? A gente vai começar a lançar a partir de semana que vem, um por semana. São 15 músicas. Então é o seguinte, esse aqui foi só um spoiler para você acompanhar, para você curtir, para você compartilhar. Vamos apoiar o que é nosso, o que é aqui da nossa cidade. Aonde as pessoas podem acessar, Gilmar? Banda Lira Gru em todas as redes sociais. Que lindo. Olha, eu vou lá pessoalmente, vamos mostrar esse material, porque daí o tempo é infinito, né? A gente mostra esse material, a gente conta essa história, porque é importante valorizarmos o que nós temos na cidade. Considerações finais, qual a mensagem que você quer deixar para quem está nos assistindo? A gente tem um projeto que é circular todos os bairros da cidade. Amém. Para isso a gente precisa de apoio e de patrocínio.
A estrutura para atender essas apresentações, basicamente nós temos. Nós precisamos do quê? Do local. E qual que é o que está na minha cabeça, né? Quantos supermercados grandes a gente não tem em Guarulhos? Vários. Né? Que a gente poderia pegar Só que rapidinho, toda a 5 região. grupos de supermercados. Se a gente fizer uma volta na cidade de Guarulhos, né, o entorno de Guarulhos e região central, a gente consegue preencher um calendário tocando no estacionamento do comércio. Muito bom, eu gostei dessa ideia. Vou passar para os uma... irmãos, o Silvio Alves, né? Os irmãos Alves, o Silvio, Giovanni e o Nilton. Eu vou passar essa ideia para eles. Eu acho que vai ser bastante oportuna, viu, Gilmar? Depois você passa para mim, para a gente passar. E claro, nós temos aqui também outros grupos de supermercados, tem até grupos novos que chegaram recente aqui, né? Para que a gente possa propagar a cultura da cidade, Sim. a história da banda Lira. Isso que é o mais importante. Precisamos, porque o desafio de manter 117 anos de história ou legado é difícil. E vamos manter. Recaiu essa missão nas minhas costas, que eu vou te falar, não tá fácil. Vamos manter esse negócio aí, porque eu gosto de cultura. Bom, eu sou mulher branca, loira, hoje eu estou de preto. Eu quero mostrar esse impacto para que a gente possa falar um pouco mais de banda Lira, de cultura, porque a gente precisa fazer com que essa história ela seja marcante. E a cor preta, né, no vestuário e tudo mais, chama muita atenção. Eu já visto o maestro, né, sempre ele está de preto, né? Assunto para o próximo programa. Fala. Nós estamos fazendo uma revolução na inclusão social. Top. Hoje a banda Lira tem professor na PAI, nós lecionamos para 150 crianças deficientes. Que lindo. E toda primeira quarta-feira do mês, isso já projeto fomentado pela Casa da Lira, nós estamos circulando os asilos da cidade com uma formação menor, mas levando um pouco de alegria, de música, fazendo um trabalho de musicoterapia com idosos em situação de vulnerabilidade. Pois é, e o Gilmar também, ele está com a camisa polo preta. Pra gente marcar, assim, chamar a atenção, que nem os músicos, né? A maioria das vezes eles sempre estão vestidos de preto. Olha, eu quero você aqui mais vezes e eu vou até lá pra gente mostrar todo esse material que você tem. Estou à disposição. Sensacional. Para você relaxar, o Clube de Campos do Meteoro de Guarulhos Região faz um trabalho fantástico. Olha, parque aquático, piscina coberta, sauna, pesqueiro, churrasqueiras, quadra poliesportivo, campo, um estacionamento gigantesco, enfim, tem tudo lá, gente. Rua Galáxia 126 espera por você. Maiores informações, entre em contato no 1194.012.90. Muita paz, recarrega as energias, por isso que eu já chego aqui a semana toda assim, ó, feliz da vida, recarregada, porque lá é sensacional. Valeu, Lucas Braga, na próxima edição tem muito mais. Quer contar uma história, quer falar de algo importante? Entre em contato com a gente, Nova Play Comunicação, Produção e Assessoria de Marketing. Tem um e-mail, inovaplaycomunicação@gmail.com. E o contato telefônico é o 119-1677-2275. Eu vou amar conhecer a sua história, você vai estar aqui com a gente também, contando o que você faz aí de diferencial que beneficia a nossa cidade. Até a próxima edição. Super beijo. Deus abençoe grandiosamente. Muita saúde para você e toda a sua família. Lucas Braga, até a próxima edição. Tem muito mais. Tchau, tchau. Você acabou de assistir Cidade em Debate com Cássia Franco. Nos encontramos na próxima edição. Até lá.